eu não me sinto bem em ambiente fechado. Eu sempre, assim, gosto de janela. Por exemplo, eu trabalho numa sala, e foi muito engraçado que quando a gente está com uma sede nova da Fundação, e quando foi se discutir onde é que a presidência vai ficar, queriam me botar lá em cima, engaulado, lá no terceiro andar, eu falei, não, me bote no primeiro, virado para a rua. E quando tiver um problema, eu resolvo da janela. Eu também. Quando vierem fazer uma manifestação, eu bato boca logo da janela para baixo. Entendeu? Acabar o problema. Não vou ficar lá em cima encastelado. E lá, incrível, todo dia eu abro a janela. A janela, porta, é enorme. Então eu abro. Por quê? Porque o movimento da Barroquinha, eu construo um espetáculo por dia. Que legal. Porque o que passa na minha porta de loucura... Então, claro que quando eu tenho uma reunião mais assim, que eu tenho que me concentrar, eu fecho. Mas, meu amigo, o centro da cidade, eu digo sempre assim, eu tive uma sorte muito grande na vida, que foi meu pai ser comerciante e ter uma loja no comércio. Por quê? Porque eu era menino da Pituba, mas vivia no Pelourinho. Por quê? Porque eu subia no plano inclinado. Sim. Porque meu pai tinha uma loja na Guidaste dos Padres, que era do lado do plano inclinado. Então, eu com 10, 11 anos, eu ia ficar com ele na loja, escapava. E o centro da cidade, eu digo que a verdadeira Salvador mora ali. É verdade. Os grandes personagens de Salvador, as figuras mais interessantes de Salvador, estão no centro da cidade. E para mim, que trabalho com isso, quantos personagens eu não adaptei, que eu encontrei pela rua? Sim. Hoje você vai para... Hoje eu estou andando menos na Avenida 7, mas a Avenida 7 é um delírio. Depilação... Assim, tudo que você possa imaginar. Tem um negócio que fala assim pra você, quer comida? Tá com fome, tá com fome, tá com fome? A primeira vez que eu vi, eu tomei um choque, a pessoa gritando. Aí eu disse, não! Porque era pra dar a marmita. Outro, é ótica? Pergunta assim, é ótica? Você tá andando na rua, é ótica? Eu digo, não. Porque estão com um papelzinho, né? Tem um outro lugar também que fica perto ali da igreja de São Bento, né, que ali é um lugar perigoso, entendeu? Aí uma vez um rapaz me perguntou, eu tenho um produto aqui que eu tenho certeza que o senhor vai precisar. Pela sua idade, eu digo, o que é, miséria? Fala logo. Estimulante sexual, uma pomada. Que tal? Aí eu peguei e comprei, porque eu digo, é sensacional, e fiz um sorteio na fundação. Fiz uma rifa. Mas eu falo, ali é um universo, assim, de figuras, assim. Eu já vi vendedor ambulante batendo boca de uma ponta para outra. Agora, quando eu percebo que, assim, como eu tenho um programa de rádio e hoje está no YouTube, as pessoas me reconhecem muito. Quando eu percebo que o canal está aberto e que a pessoa é interessante, eu paro para conversar. Que legal. Porque aí é material, né? Você vai pegando material ali para personagens. Existe muita propaganda subliminar, né? André acreditou. Antigamente isso era... Hoje é proibido. Mas a Coca-Cola se beneficiou muito disso nos cinemas, né? Então, a gente sabe que um filme, na verdade, é uma série de fotografias. Sim. Né? E, dependendo da repetição de frames, ele colocava ali uma foto, a propaganda da Coca-Cola, beba Coca-Cola. A pessoa entrava no cinema comendo uma pipoca, sentia sede, mas ali no filme estava passando beba Coca-Cola de uma forma que a pessoa não conseguia perceber. Então vamos imaginar que em 30 fotografias por segundo, 30 frames por segundo, tem uma foto ali, beba Coca-Cola. A gente não percebe isso porque é muito rápido. Mas o inconsciente da gente está percebendo, está sendo influenciado por isso, né? Tem até uma emissora de televisão que procura fazer isso, mas ela faz. Todo mundo percebe que a propaganda logo depois sai, né? Todo mundo aqui já viu, né? O que foi isso, né? Deu um erro na programação. É uma tentativa dessa programação subliminar, né? De influenciar ali quem está assistindo, etc. Então, ele sai um pouco da hipnose, né, como a gente fala, hipnose clínica, e ele vai mais para a parte de comunicação e persuasão dentro da comunicação, né, dentro da publicidade e do marketing. Vamos ver aí, quem quer perguntar? Oi, vou fazer a pergunta. Quer ir para a Lua? Eu queria saber, por exemplo, existe alguma possibilidade de um asteroide, alguma coisa assim, colidir com a Terra? A astronomia vigia isso? Tem algum tipo de sistema que... Existem muitos. A possibilidade existe. Tanto existe que, graças a Deus, aconteceu e não temos dinossauros aqui correndo atrás da gente por causa disso, né? Se não tivesse aquele meteoro atingido ali a península, aquela região do Golfo, né? Ali a península de Yucatán, aquela região ali de Cuba, sul ali dos Estados Unidos, se você observar no mapa, você vê que ele tem um formato circular. Se você pegar o contorno do México, Cuba, Flórida, e o sul dos Estados Unidos, ali, Louisiana e tal, você observa que aquilo ali é uma região que remonta a um impacto que houve ali de um grande asteroide. Então, isso já aconteceu na história da Terra.
Se você quer mais provas, olhe para a Lua. Você acha que aquelas crateras da Lua não são áquenes, não são resultado de algum... Não, ali a Lua, inclusive, é um grande escudo da Terra. Por que as crateras na Lua são mais visíveis, né, do que na Terra? Porque não tem uma atmosfera em volta da Lua. Não tem o efeito da atmosfera mudando o terreno dos oceanos que ocupam, né, o espaço, as marés, né, os oceanos abaixam em épocas de grande frio na Terra, né, épocas glaciais, quando esquenta os mares sobem, então existe toda a questão das placas tectônicas da Terra que fazem mudar o terreno, subirem montanhas, aprofundarem vales, que mudam essas crateras, mas elas estão lá. Então, baseado nessa observação do passado, é lógico que para o futuro pode acontecer novamente, tá? Existem diversos sistemas de monitoramento, tá, de corpos próximos da Terra. É difícil, porque você fica dizendo assim, um meteoro que causou isso era enorme, era. Mas o espaço em volta da gente é gigantesco. Você não tem como mapear tudo. E lembrem-se o seguinte, os meteoros, os corpos celestes, exceto os cometas, eles não possuem, eles não refletem luz. São muito pequenos para refletir. Então não tem como você observar um corpo que está no escuro do universo. Assim, só quando ele está muito próximo, que sistemas de radar, sistemas daqui da Terra conseguem detectar, é que eles vão prever ou identificar essa possibilidade de colisão. Vários corpos são identificados. Nós temos aí alguns conjuntos de asteroides, corpos que potencialmente poderão colidir na Terra no futuro. Mas hoje, dos que foram identificados, não existe ainda um que se garanta que esse daqui a não sei quantos anos vai colidir. Não tem. Pois sua pergunta tirou o sono de todo mundo hoje. Quem vai dormir em paz hoje com sua pergunta? Pelo amor de Deus. Rapaz, eu vou dizer... Me surgiu uma pergunta depois. Como é que se formam esses... De onde é que vem um pedregulho desses? Onde é que tá a pedreira, né? Eles são resultado da formação dos sistemas. Certo? Os asteroides, os meteoritos, os corpos celestes que não são considerados luas ou planetas, eles são resíduos da formação do sistema solar. São resultados ou de protoplanetas, porque os planetas eles têm a formação a partir do acúmulo de matéria em uma determinada região, né? Sejam gases, como no caso Saturno, Júpiter, sejam planetas rochosos, né? Como Terra, Marte, Vênus, Mercúrio, Plutão, que hoje não é mais planeta, né? É planeta não, foi rebaixado. Só não pode dizer que vai ser igual Vitória, né? Ele já é. Por favor. Então, Plutão foi rebaixado para planeta não. E planeta não. Esses asteroides, quando eles não conseguem se juntar e formar um novo planeta, eles acabam ficando em cinturões de asteroides. Então, entre Marte e o espaço exterior a Marte, nós temos um cinturão de asteroides ali. São resultado, ali aquela poeirinha, entre Marte e Júpiter. Tem ali, ó, aquela poeirinha não é poeira, é um cinturão de asteroides, certo? Então, provavelmente, entre Marte e Júpiter, e aquela distância ali não está em escala não, viu? Marte é muito mais distante de Júpiter do que aquilo ali. É porque o gráfico é para poder... se fosse mostrar em escala, a gente ia ter que ter uma televisão aí de uns 40, 50 metros de tela para poder mostrar em escala. Então, provavelmente, entre Marte e Júpiter, iria se formar um outro planeta, que não conseguiu se formar. E aí ficaram os detritos desse protoplaneta lá. E aí, tanto pode vir meteoritos, asteroides, meteoros, oriundos dessa região, porque eles estão dentro dessa região, eles não estão bonitinhos, andando em fila, em pistas certinhas, não, estão colidindo, existem interações entre eles. E existe a própria interação gravitacional, por exemplo, Júpiter. Toda vez que Júpiter se aproxima muito desse sistema, ele provoca uma instabilidade.
Aí alguns desses Sai. podem se desgarrar, certo? Ou são corpos que podem vir de outros sistemas. Teve um que veio agora há um tempo atrás chamado Oumuamua, é o nome de um deus havaiano, se não me engano. Oh, que Deus. Que ele veio de outro sistema, pela trajetória dele, ele não é oriundo do nosso sistema solar, ele é interplanetário. Ele veio vagando pelo universo e, por sorte, por hoje estarmos com a tecnologia que nós temos, conseguiu-se observar ele. Ele fez um movimento parabólico, foi estilingado pelo Sol e jogado de volta para... E seguiu o caminho dele lá. Seguiu o caminho dele. Mas ele era um corpo interplanetário, então não foi oriundo daqui. Uma vez eu entrevistei o Ricardo Chaves e ele me chamou para sair no bloco lá em Carnatal, se eu não me engano. Ele disse, rapaz, nunca subi um trio elétrico. Aí eu fico olhando, às vezes, o trio elétrico e recentemente também esses shows que tem, que leva 4 horas, Taylor Swift, não sei quem, não de Paul McCartney, que ele ficou sentadinho, quietinho, na dele. Rapaz, a preparação daquilo dali deve ser... Aquela pessoa ali deve acabar o show, porque no dia seguinte tem um outro, tá? Na mesma imensidão, no mesmo tamanho, tem que fazer tudo sincronizado, tudo bonitinho. A preparação, não só do cantor, mas todo o grupo de bailarinos, tudo. Aquilo dali deve ser um negócio rigoroso, até porque alimentação, hora de dormir, sono. Tem um outro fator também, né? Como você já faz aquilo ali há tantos anos, é como dirigir o carro. Você já tem um nível de habilidade que aquilo ali estressa menos. No início, com certeza, deve ser muito a ansiedade, o fator... Eu digo que o principal é o fator psicológico. Mas eu não falo... Né? Eu falo físico mesmo, porque... Não, é físico, mas quando o seu fator psicológico ele é tranquilo, você já está acostumado, o seu nível de esforço ele cai. Sim. Entende? Como ele faz aquilo ali muitos anos e realmente precisa de uma preparação física bem sofisticada, bem ampliada. Alimentação, mas os músicos tem muitos que não fazem preparação nenhuma, viu? É realmente porque aquilo ali é o trabalho, é a profissão e o cara consegue se adaptar bem. Agora, claro, se você faz aquilo e você tem uma vida saudável, um conjunto de fatores que lhe deem uma certa substância para você fazer aquilo com mais prazer, eu acho que deve ser muito melhor. Né? Mas sim. Eu acho que para o artista que pula, que está sempre indo e voltando, eu acho que tem uma necessidade maior, né? O artista que está ali cantando, se locomovendo, dançando, cantando. Aqui a gente conversando, você vê que a garganta já vai ficando um pouquinho seca, talvez porque eu não tenho a habilidade de respirar e falar muito durante muito tempo. Mas o cantor, imagino que para ele não perder a voz... O Michael Jackson da vida. Pois é, né? Então, dançava e cantava. Pois é. Mas ensaiava. Michael Jackson... Sim. Tem que se preparar, não? Fisicamente. Dançarino tem um preparo muito... Porque a própria dança requer muitas horas de ensaio, então ele já tem realmente um preparo. Não, o preparo vocal tem que existir, eu acho que eu acho até um erro quem não faz, né? A respiração também. A respiração. Você sabe que cantar sentado é diferente de cantar em pé, tem tudo isso, todo o processo. E tudo isso é treinado. Eu tenho 2. 2 perguntas, vamos lá. Estou dizendo assim, rapaz, vai bater lá no seu consultório. Tá de portas abertas, meu amigo. Só não vai com a camisa da Ponte Preta. Ponte Preta também é assim? As perguntas estão um pouco no âmbito do mito, né? Se é mito ou se é verdade. Tranquilo. De coisas que eu já ouvi. A pessoa que tem uma vida sexual ativa e inclusive com o consumo de a masturbação frequente tem menos riscos e é menos propícia à doença. A câncer de próstata é mito, né? Ok. Na verdade, hoje a gente vive uma era... de se masturbar. A gente vive uma era que se chama medicina baseada em evidência. Para eu lhe dizer que isso é uma verdade, teria que ter tido um estudo onde ele botava metade das pessoas masturbando todo dia e a outra metade masturbando uma vez por semana e provar que esse grupo teve menos câncer de próstata. É um estudo muito difícil de você convencer um pesquisador a conduzir. Vamos avaliar aqui. É difícil. Então, na verdade, quando eu digo que é mito, é porque não tem prova.
né? Não é que eu sei que é mito, é que não foi mostrado isso em nenhum estudo. Agora, a masturbação não é uma coisa desencorajada pelo médico, pelo contrário. A gente falou mais cedo aqui. O homem que se masturba, ele tende a ter uma relação sexual com a mulher melhor, que ele passa a conhecer os limites do corpo, passa a saber como é que a coisa funciona, ter mais autocontrole, né? Então, assim, saiu um artigo uma vez... É você explicar para ela, né? Saiu um artigo uma vez, isso tem a ver com você, que quem estava com um cálculo ureteral, ou seja, com a crise, e tinha relação sexual ali perto daquele período, tinha uma maior chance de expulsar espontaneamente Jogar para dentro. a pedra sem precisar botar o duplo J. Isso foi um artigo super polêmico na época, porque é difícil você provar, mas ele sugeriu isso, né? Talvez pela liberação de hormônios, endorfinas, poderia haver um relaxamento ali do ureter e ajudar a sair a pedra. Mas isso é no campo da teoria. Em relação à prevenção de câncer, por enquanto é mito. A outra pergunta, que também está nessa esfera mito ou verdade. Lendo o quê? Se o consumo de conteúdo adulto pode influenciar na vida sexual da pessoa, com baixa libido ou baixa... Para de ficar vendo aqueles filmes. Baixa... Vai dizer que é um amigo dele. Tem um amigo meu. Essa pergunta, ela tem Olha aqui o negócio da porra. Um ar mais da terapia comportamental, né? Hoje há muita crítica por parte dos blogs e tal, de família, a quem consome conteúdo erótico como uma coisa, né, doentia ou que possa fazer mal. O que eu posso lhe dizer como médico, né, é que eu percebo que quem assiste muita pornografia tem uma distorção da realidade, que é o que a gente estava falando mais cedo aqui. O cara vai e vai ver um filme pornô. O que é que você acha que ele vai encontrar lá de tamanho de pinto? Aí ele passa a ter aquilo ali como um padrão, que ele não anda vendo outros caras pelados, aí ele fala, não, o normal é ter 30 centímetros de pinto, olha os pintos aí. O meu tem 18, eu sou doente. Isso é uma distorção da realidade. Isso é real, que é o que a gente critica nas campanhas com as supermodels, né? É só aquele padrão esquelético, louro, do olho azul, e aí você empurra aquilo na sociedade como padrão de beleza, que não é o meu padrão, por exemplo, né? Então, isso daí gera distorções da realidade. Agora, dizer que isso deixa o cara mais broxa, com menos libido, isso aí tá tudo na cabeça. Eu gosto de estimular meus pacientes a buscar a verdade, a realidade. Eu acho que o filme erótico, ele tem uma busca muito intensa no início da vida sexual das pessoas, adolescente e tal, que não conhece, não tem acesso, não sabe ainda, não teve uma relação. O cara tem a curiosidade de ver como é que funciona. Mas para quem tem uma vida estabelecida, que tem parceiro, que tem acesso, vai lá, pega sua mulher, pega um livro do Kama Sutra, vai inovar. Tem que inovar, o relacionamento tem que sair da rotina. Se não sair da rotina, fica horrível. Por isso eu chamei de conteúdo educativo. Tem que buscar essas coisas. O filme, às vezes, ele quer gerar em você uma percepção de uma coisa que não é real. E aí isso gera problemas de autoestima, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é o seguinte: protetor diário faz mal? Então, não faz mal. Eu vou naquela situação de aumentar também... protetor diário? Absorvente... O Carefree? O Carefree. Absorvente protetor de calcinha, né? Que a gente chama. Aí a gente costuma dizer, ele deixa a calcinha limpa e te deixa suja. Bom, mas a questão é, vale a pena utilizar? Vale em situações em que você, às vezes, não conseguirá, por exemplo, trocar a sua peça íntima ao longo do dia. E aquilo faz com que você se sinta um pouco mais limpa, menos úmida. Mas eu preciso trocar o protetor. Sim, não é? Tá? Então, assim, ele não vai fazer mal se ele estiver dentro do meu protocolo de higiene. Lembrando disso. Pode deixar a região mais abafada? Pode. Aumentar o calor, aumentar a transpiração, sim. Mas se eu mantiver a higiene natural, trocar mais vezes, tá tudo... Agora isso. Ele já tá com a proposta. Gostou do perfume? Gostou do perfume? É verdade que sobre o implante depois da menopausa, uma vez que você começa a usar, não para mais, tem que usar sempre? Sabe o que eu sempre respondo? Doutor, eu vou usar até quando? Até a próxima consulta. É isso aí. Por quê? Se eu deixei de produzir o meu hormônio, eu terei que repor.
E eu vou repor enquanto eu puder repor, porque eu sempre vou precisar. Porque se eu não vou ter mais a minha produção, certo? Então, eu tenho que colocar assim, eu vou usar até minha próxima consulta, que é até quando eu fizer a minha próxima reavaliação. Tá? Ele vai comigo pro caixão. Então... Passar os canas. Cabo, tá lá. Vamos lá. Tá certo? É pra sempre. Aqui eu ia fazer a mesma pergunta, né? O uso de telas agrava o som. Mas aí eu vou tirar o uso de tela e vou falar o som. Aí eu comprei uma vez o aplicativo Calma. Sim. Aí botei no ouvido. 1h sai daqui que eu preciso de dormir. Sim. O negócio não dá certo comigo de jeito nenhum. Então, é isso. Quando você está ali ouvindo alguma coisa, ou prestando atenção em alguma coisa, de certa forma você está tentando manter a vigília para prestar atenção. Essas técnicas de meditação, o ideal é que você faça antes de você deitar. Para você desacelerar, sentir sono e você deitar com sono para dormir. Você deitar para dormir. E aí o que eu falo para as pessoas é que se a pessoa conseguir dormir e depois acordar ou nem conseguir pegar no sono, o ideal é que não fique na cama, tá ali tentando dormir indefinidamente. Quando começar o pensamento a acelerar, porque isso acontece, você tá ali de um lado para o outro na cama e não dorme. O pensamento começa a acelerar. Pare e reinicie o processo. Levante uma forma, eu gosto muito de falar assim, vamos fazer exercício de respiração, porque a respiração profunda, quando você puxa o ar pelo nariz, segura o ar no peito 4 segundos e solta o ar pela boca e faz isso várias vezes, você alcaliniza seu sangue e dá um efeito feijoada. Eu fico brincando assim, dá um efeito feijoada. Quando você come feijoada, você não sente sono depois? Então você fica, porque você fica com pH mais alcalino. Mesma coisa, a respiração vai fazer o pH ficar mais alcalino, então dá uma sonolência e você está concentrado na respiração. Então você evita que os pensamentos fiquem ali acelerados. Deu aquele soninho, deita e tenta dormir de novo. Não conseguiu, levante dessa cama e saia desse quarto. E vá para um bar. Não vá para um bar, tome todas e volte para casa. Eu coloco pegadinha do Moção para ouvir. Eu coloco pegadinha do Moção para Você é doido, Não, saia do quarto, vá fazer sua leitura não no Kindle, no papel, na sala, ou vá fazer alguma outra coisa. Espere o sono voltar para você voltar para a cama. 4h eu tenho que acordar. É porque você fica na televisão, fica no celular, fica no Kindle, você usa a tela. No São Paulo. Ah, tá, mas o celular e o Kindle tem esse efeito, então tem que tomar esse cuidado. Não, isso é verdade. Isso é assim, o celular tem aquele negócio que eu falei, né? Aparece as mensagens. A mensagem, a notificação. Falar com você amanhã, você vai ficar pensando, pô, o que quer falar comigo? É sobre o quê? Muitas pessoas dormem com o celular na cama. E às vezes a pessoa está pegando no sono, o celular vibra. E a pessoa acorda assustada ou acende a tela, uma notificação. Como é que tem paz para dormir desse jeito? O celular não deveria nem entrar no quarto. Eu não escuto a vibração do celular, eu não consigo escutar. Então, às vezes, a Soraya fala, o celular está tocando. Eu olho e está tocando. Eu não consigo escutar. A minha audição não pega essa frequência. Então, ainda bem, né? Estou fazendo a coisa certa. Né? Não, mas aí o ideal entrou no quarto, jogar tudo fora, bota o celular longe. Esse aspecto que você falou do receio, do médico, da injeção, de tudo isso, é fato. Então, por exemplo, imagine uma criança num ambiente hospitalar, que toda hora um vem tirar sangue, um dá uma injeção, outro não sei o quê. Exato. Então, quer dizer, já é um ambiente que para a criança é adverso. Né? A criança já fica temerosa só de ver, como eu digo assim, é a síndrome do jaleco branco. Quando vê a pessoa assim, já pensa em doença e tal. Mas então, todo esse trabalho de humanização que eu falei que se faz lá, muito legal. Ajuda a amenizar. E nós temos um outro trabalho muito interessante, que tem um cachorro que se chama Bento, Cão Bento. Que ele tem crachá e tudo, é Dr. Bento. Então ele vai de 15 em 15 dias ao hospital. Que legal. É um animal bem felpudo, assim, bem... Eu não sei exatamente a raça dele, me esqueci o nome agora,
Então tem o tutor, mas ele é todo vermifugado, ele é todo com todo cuidado, vacinado, tal coisa. Então ele vai para brincar com as crianças ficam assim dóceis e ficam se sentindo à vontade com a presença daquele cão. Dizem, eu vi falar que essa questão do comportamento do gato e do cachorro com o humano serem diferentes é porque o gato enxerga o humano como um igual e o cachorro enxerga como líder na matilha. É verdade isso? Ou é lenda também? Olha, a forma como ele enxerga, né? Eu não consigo lhe dizer com precisão, mas todos os dois, né? Eles lhe enxergam de acordo com o que você se impõe. Então, o cão, muitas vezes, se você não se impor, ele quer ser o líder da casa, né? E aí, às vezes, ele quer até mandar em você. O gato é do mesmo jeito. Então, se você não se coloca como, ele não vai enxergar da forma como você se coloca, né? Então, vou dizer, lá em casa. Lá em casa eu dou a voz e eles entendem. Não é da mesma forma como minha esposa fala e minha filha fala. Então, os animais, eles respeitam de acordo com o que ele vê como bloqueio, né? Então, às vezes um tom de voz, às vezes um assovio, determinadas formas como você se demonstra que eles vão interagir de acordo, entendeu? Então, tanto o cão quanto o gato, tipo lá em casa mesmo o gato que tinha Max, ele olhava para mim, ele descia da mesa, porque ele sabia que o bicho ia pegar. Já com minha esposa, ele subia. Quando ela ia me avisar, aí eu falei assim, por que você não teve atitude? Porque você esperar a minha atitude, nem sempre vai ser na mesma hora. Daqui que ela me chamou, quando eu voltei, ele já não estava mais, né? Mas quando ele me via, ele descia, porque ele sabia que eu ia chegar até ele e ia dar um peteleco nele. Então, o respeito, né? O respeito, ele é de acordo com o que você se demonstra. Então, tem animal, às vezes, que é pequeno, tipo um pincher, né? Tutor adora colocar no colo e ninguém encosta, né? E aí o cachorro se torna o protetor do dono. Porém, nem o dono consegue colocar medicamento na boca do animal porque ele acha bonito da forma como ele age com o outro. Mas ele também não consegue impor em cima do pet. Um cachorro grande que você não impõe um respeito quando ele é pequeno, quando ele cresce, você não consegue impor respeito porque você tem medo de tomar mordida. Então, tudo é educação, né? Não é dando tudo que você vai conquistar. E também não é oprimindo que você vai ter o respeito. O respeito, ele é gradativo. Conquista. E tudo é repetição, né? A palavra que a criança e o cachorro mais aprende quando criança é não. Que vai pegar não. Então ele sabe o que é não, né? Agora, se você não fala, ele não aprende. Então tudo é questão como você se apresenta. Então a forma que ele lhe enxerga é da forma como você se coloca para que ele lhe enxergue. É muito mais, acaba sendo uma terapia mesmo, né? De você entender como é que ele quer como é que você quer ser visto por ele. Então você tem que se colocar no lugar dele, para ele lhe enxergar como você quer. Quer dizer que o seu gato, quando você... Eu só olhava e descia. Eu não precisava fazer nada, eu olhava, ele já subia com medo. Quando ele me via, ele descia. Nem chegava mais perto. A primeira vez eu bati na mesa. Ele tomou um susto. Aí depois disso nunca mais ele subiu. Por quê? Porque o gato ele é igual um roedor. Então o gato ele entra na panela, come carne, pega a comida do prato e se torna, na verdade, um animal extremamente mal educado, né? Quem é que vai chegar na sua casa, normal, vai ver o gato em cima da panela do fogão comendo, né? Eu, na verdade, amo animal, mas as coisas têm que ser separadas.
né? Cada um tem seu prato de comida. O prato dele não é o mesmo que o meu, né? A minha comida não é a mesma que a dele. Então isso você tem que impor respeito. Só que nem todo mundo consegue, né? Porque fica com pena, porque não é assim, né? E aí acaba criando um monstro. Não cria um animal, cria um monstro, né? Então o animal ele tem que entender que você é soberano, que você é o líder, né? Mas para que ele entenda que você é o líder, você tem que se impor. E às vezes você se passa por mal, mas você é respeitado. E quando às vezes você é muito bonzinho, você não tem o respeito que você gostaria de ter.